Oi, nesta aula de hoje, 19 de agosto de 2020, nós vamos fazer as correções das atividades da página 107 e 108. Na página 107, questão de número 1, escreva um número na forma decimal correspondente às figuras em cada item. Atenção! Cada cubo grande corresponde a uma unidade de inteiro, né? Então, aqui nós temos o bloco, que representa o inteiro, o bloco dividido em 10 partes iguais, representando as dezenas, o bloco que dividido em 100 partes iguais representa as centenas, dezenas, centenas, e dividido em 1000 partes iguais representa milésimos. E aqui eu tenho a parte representada em milésimos. Então, para cada uma dessas partes, o inteiro, décimos, centésimos, milésimos. Então, representando esse número, essa figura em número decimal, eu tenho um inteiro antes da vírgula. Depois aqui eu tenho duas dezenas, primeiro número depois da vírgula. Depois eu tenho 4 centenas, porque das 100 partes, aqui eu só tenho 4. E aqui eu tenho 3 milésimos, porque dos 1000 eu só tenho aqui 3. Então, o número que representa essas figuras é de 1 inteiro, 243 milésimos. Na letra B, eu não tenho nenhuma parte inteira. Se eu não tenho nenhuma parte inteira, eu escrevo 0, porque eu não tenho nenhum bloco inteiro. Mas eu tenho uma parte que representa os décimos. Para representar os centésimos, eu tenho 6 partes. E para representar os milésimos, 9 partes. Então, não tenho inteiros, tenho apenas 169 milésimos. Na letra C eu tenho 2 blocos inteiros, então 2, vírgula. Para representar os décimos, eu tenho apenas uma parte. Para representar os centésimos, eu não tenho nenhuma. Se eu não tenho nenhuma, eu escrevo 0. Para representar os milésimos, eu tenho 2 partes. Então, olha só, 2 inteiros, 1 décimo, não tenho centésimos e tenho 2 milésimos. Então, 2 inteiros, 102 milésimos. A letra D, eu tenho um bloco inteiro, representando o bloco, né, que é o inteiro. Eu não tenho nenhum décimo, que é uma dessas partes aqui, ó. Eu não tenho nenhum, então eu coloco 0. Não tenho nenhuma parte de centésimos, que seria essas partes aqui. Então, escrevo 0 novamente. Mas eu tenho aqui 6 partes que me representam os milésimos. Então, 1 inteiro e 6 milésimos. Na página 108, na questão de número 2, escreva como se lê cada um dos números decimais abaixo. Bom, o primeiro número, eu não tenho nenhuma parte inteira, então eu leio apenas a parte decimal. 461 milésimo. Então, escrevendo como se lê 461 milésimos. Na letra B, eu tenho parte inteira e tenho parte decimal.
Então, primeiramente, eu leio a parte inteira. Essa parte inteira é representado por 356 inteiros e 2 décimos. Parte inteira e parte decimal. Na letra C, eu tenho 80 inteiros e 64 centésimos. Oitenta inteiros, 64 centésimos. Na letra D, eu tenho 6 inteiros e 5 milésimos. Represente esses números no quadro de ordens. Eu vou colocar cada um desses números ao lugar em que ocupa no quadro de ordens. Começando com a letra A, eu não tenho inteiros, então eu coloquei o 0 na unidade. Os décimos é 4, centésimos 6 e milésimo 1. Então, no quadro de ordens, 461 milésimos. A letra B, eu tenho 3 centenas, 5 dezenas, 6 unidades inteiras. E tenho apenas 2 décimos. Na letra C, eu tenho 80 inteiros, então eu tenho 8 dezenas. Unidades é 0. Décimos, os décimos são 6 e os centésimos 4. Na letra D, eu tenho apenas 6 unidades inteiras, não tenho décimos, então eu represento com 0. Os centésimos também é 0 e os milésimos são 5. Então, representado cada um desses números no quadro de ordens. A questão de número 3 decomponha os números a seguir de duas maneiras. Eu vou decompor o número 20 inteiros e 7 décimos, escrevendo a parte inteira, que é 20, mais a parte decimal, que é 7 décimos. Outra maneira de representar esse 20 inteiros e 7 décimos é escrevendo 2 vezes 10, que é 20, né, a parte inteira, mais 7 vezes 1 décimo. 7 vezes 1 décimo, 7 décimos. A letra B. Representando o número 7 inteiros e 95 centésimos, 7 inteiros, mais 9 décimos, mais 5 centésimos. Outra maneira de representar os 7 inteiros e 95 centésimos é escrevendo
7 vezes 1, porque 7 vezes 1 é 7, mais 9 vezes 1/10, né? Porque 9 vezes 1/10 é 9 décimos, mais 5 vezes 1 centésimo. Então, 5 centésimos. 1 centésimo, 5 centésimos. A letra C, representando o número 48, vou só diminuir um pouquinho aqui o tamanho. 48 inteiros, 102 milésimos. Bom, 48 inteiros quer dizer que eu tenho 40 mais 8. 40 mais 8, 48. 102, bom, 1 são os décimos. Eu não tenho centésimos, eu tenho apenas o milésimo. Então, 48, 40 mais 8. 102 milésimos, 1/10 mais 2 milésimos. O 48 inteiros e os 102 milésimos, também eu posso representar por 10 vezes 4, que é o 40, mais 1 vezes o 8, que é 8, mais 1 vezes 1/10, mais 2 vezes 2 milésimos. Na letra D, 142 inteiros e 119 milésimos. Bom, então eu posso fazer 100 mais 40 mais 2, a parte inteira, mais a parte decimal, que é 1/10, mais 1 centésimo, mais 9 milésimos. Outra maneira de representar os 142 inteiros e 119 milésimos seria 100 vezes 1, que daria 100, mais 10 vezes 4, que é o 40, mais 1 vezes 2, que é o 2 inteiros, né? Mais 1 vezes 0,1, que é 1/10, mais 1 vezes 0,01, que são centésimos, mais 9 vezes 0,01, que é um milésimo. Ok? Na questão de número 4, é para calcular essa decomposição para encontrar o número decimal a que corresponde. Bom, então, qual é esse número? Cem inteiros mais 30 inteiros. Então, 130 inteiros. Coloco a vírgula porque o restante é a parte decimal. 5 é a primeira casa depois da vírgula, então são 5 décimos. Eu não tenho centésimos, então eu preencho com 0. E 9 os milésimos. Então, 130 inteiros, 509 milésimos. A letra B,
eu tenho 50 inteiros mais 4 inteiros. Então, eu tenho 54 inteiros, vírgula, 6 décimos, uma casa depois da vírgula. Então, 54 inteiros e 6 décimos. A letra C, eu tenho 20 inteiros mais 6 inteiros. Então, eu tenho 26 inteiros. Mais a parte decimal. Observe que eu não tenho a parte de décimos. Eu tenho apenas centésimos e milésimos. Então, nos décimos, eu escrevo 0. Centésimos é 1 e milésimos 7. Então, eu tenho 26 inteiros e 17 milésimos. A letra D, 200 inteiro mais 10 inteiros mais 9 inteiros. Então, eu tenho 200 mais 10 mais 9, 219 inteiros. Na parte decimal, eu não tenho décimos, não tenho centésimos, eu tenho apenas milésimos. Então, equivale a 219 inteiros e 5 milésimos. Questão de número 5. Escreva um número na forma decimal, cada item. Escrever um número na forma decimal, cada um dos itens aqui representados. Eu tenho aqui no número misto 2 inteiros, então eu coloco ele antes da vírgula, 9 décimos. Décimos, né? Uma casa depois da vírgula. Então, 2 inteiros e 9 décimos. Na letra B, 46%. Então, 46 centésimos. Não tenho inteiros, então escrevo 0, 46 centésimos equivale a 2 casas depois da vírgula, né? Centésimos tem 2 zeros. Então, 2 casas depois da vírgula, 46. 3%. 3% equivale a 3 centésimos. 3 centésimos é representado por 2 casas depois da vírgula. 3 centésimos, 3%. Bom, então, para hoje, a gente encerra a correção aqui na página 106 e até a próxima aula.